Olá pessoal, muito prazer, me chamo Fernando, espero que este canal possa te ajudar muito, na sua trajetória profissional. Bom, quero abordar hoje um tema bem interessante, bem inicial do direito administrativo. O direito administrativo é um ramo do direito público, Essa visão de ramos do direito ela tem se tornado cada vez menos importante, porque hoje se tem concebido que o direito é uno, o direito é indivisível, Todas as normas, elas se complementam, Todas as normas, elas têm uma interseccionalidade entre si. Então, essa visão de ramos do direito, ela tem se tornado, cada vez menos utilizada. No entanto, a sua divisão é importante apenas para fins didáticos, para entendermos normas que serão aplicadas com mais ênfase ao direito público e outras normas que serão aplicadas com mais ênfase ao direito privado, Mas precisamos ter a dimensão que hoje em dia essas normas se complementam, O direito público, ele hoje também tem uma aplicação dentro do direito privado e vice-versa. Essa divisão é importante para fins didáticos. Bom, falando mais propriamente do direito administrativo, precisamos ter em mente que o direito administrativo é um ramo do direito público, E como ramo do direito público, ele vai ter uma tarefa. Qual é essa tarefa? É regular justamente a atividade administrativa. Desde agora, quero deixar claro que atividade administrativa não se confunde com atividade política ou de governo. A atividade política ou de governo, ela vai cuidar de uma questão mais macro, principalmente ali envolvendo políticas públicas. A visão administrativa em si, estrito sensu, ela vai ter uma visão mais direcionada à finalidade administrativa, a dar mais concretude a essas políticas que são elaboradas pelo governo. Então, função administrativa não se confunde com função de governo ou função política. O direito administrativo, como já disse, é um ramo do direito público. E, na definição do professor Eli Lopes Meirelles, é uma atividade concreta, direta e imediata. É muito importante essa divisão. Por quê? É uma atividade concreta justamente porque ela não é abstrata. A atividade abstrata é a atividade do legislador. A atividade do legislador é elaborar as leis. Quando o legislador elabora as leis, ele tenta se aproximar ao máximo da realidade, da concretude. Mas isso não é possível. Por quê? Porque embora tenha-se uma influência, sim, da sociedade, das concepções da sociedade, o legislador não consegue estar tão próximo assim do dia a dia. Já a administração não, a administração consegue estar presente no dia a dia, já que ela vai regular diversas situações dos particulares. Então, a administração é uma atividade concreta, ela está no dia a dia dos particulares, ela está no dia a dia dos administrados, ela está no dia a dia dos cidadãos. Então, é uma atividade concreta. É uma atividade direta. Por quê? Porque justamente não é uma atividade indireta. A atividade indireta é a atividade do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele é regido pelo princípio da inércia. Ou seja, para buscarmos o judiciário, é preciso que nós possamos ir até ele, movê-lo por meio do ajuizamento de uma demanda, para assim ele se manifestar. O judiciário, ele, em regra, não vai se manifestar sem que nós, cidadãos, o provoquemos. Já a administração não, a administração pode agir de ofício, ex officio. Ela pode agir ainda que não provocada. Então, é uma atividade direta. A administração é uma atividade direta. Bom, e por que é uma atividade que ela é imediata e não mediata? A atividade mediata, ela vai ter uma relação com a função de governo. Ela vai se preocupar com políticas públicas, com questões sociais, com elaboração de projetos, de políticas públicas que vão ser responsáveis, por quê? Por cuidar, daquilo que
se mostra essencial para o dia a dia dos particulares. Mas quem irá dar a imediatidade é a função administrativa. A função de governo, ela vai dar mediatidade, ela vai criar a política pública. Enquanto a administração vai dar imediatidade, ela vai pegar essa política pública, vai dar concretude e aplicar no dia a dia. Por isso, a função administrativa é uma função concreta, direta e imediata, né, na brilhante definição do professor Eli Lopes Meireles. Bom, precisamos compreender também que trata-se de um conjunto de regras e princípios. O direito administrativo, ele é um conjunto de regras e princípios, assim como todos os outros ramos do direito. Hoje em dia, né, com o neoconstitucionalismo, né, constitucionalismo contemporâneo, com a visão da força normativa da Constituição, né, da ascendência dos princípios, como também espécies de normas, sendo possível assim fundamentar qualquer decisão somente com base em princípios, já que ele tem força normativa, o direito administrativo é um conjunto de regras e princípios. E temos diversos princípios que abordaremos, né, nos próximos vídeos, né? Princípios esses, né, que tem especial relevo os lá presentes no artigo 37 caput da Constituição. Legalidade, impessoalidade, né, moralidade, publicidade e eficiência. O famoso LIMP. Bom, após essa definição do direito administrativo, gostaria também de aprofundar a visão para a seguinte questão, né? Atualmente, nós temos que a Constituição é a norma fundamental, né? Inclusive, né, na visão de Kelsen, né, que influenciou o nosso ordenamento jurídico, né? Numa visão jurídico-positiva, a Constituição, ela é o quê? Ela é a norma, ela é uma norma que ela é a principal, ela está lá no ápice, é ela que deve ser o parâmetro de validade, né, para todos os atos, sejam, né, atos administrativos primários, secundários, né, sejam as leis. Então ela é o parâmetro de validade, esse é um sentido jurídico positivo da visão de Kelsen. Bom, só que atualmente a visão ainda se amplia. Se amplia para quê? Porque a administração, ela também precisa obedecer normas convencionais. E o que são normas convencionais? São normas que estão presentes em tratados internacionais de direitos humanos. Hoje, a obediência aos tratados internacionais de direitos humanos, ela é obrigatória, né? Temos duas espécies de tratados, né, internacionais de direitos humanos, aqueles que são aprovados pelo artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, como, por exemplo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência o foi, e assim serão consideradas emendas à Constituição, terão normas, terão caráter constitucional, e os outros tratados de direitos humanos que não forem, né, incorporados por esse rito, do artigo 5º, parágrafo 3º, terão um status supralegal, ou seja, estão abaixo da Constituição, mas estão com uma hierarquia superior às leis em sentido estrito, né, leis ordinárias, leis complementares. Enfim, hoje, então, a importância da atividade administrativa se alinhar a uma perspectiva de normas internacionais de direitos humanos é obrigatória e fundamental. Lá na Convenção Americana de Direitos Humanos, no artigo 11, né, 11.1, 11.2 e 11.3, nós vamos encontrar um exemplo de aplicação para atividade administrativa, quando se diz que o Estado ele não pode, né, nenhum cidadão ele pode sofrer ingerências arbitrárias em sua vida privada, né, em sua família, né, dentre outras situações. Então, veda-se o quê? Uma ingerência, né, desmedida, uma ingerência arbitrária, sem se calcar na lei, sem se calcar, portanto, no princípio da legalidade, né, que é um dos princípios presentes na nossa Constituição, por exemplo. Então, nós vemos, né, essa importância, né, do direito administrativo também seguir o direito internacional. Então é isso, pessoal. Gostaria de deixar com vocês hoje. Eu espero que tenha ajudado, tenha contribuído para a trajetória de cada um de vocês. E é só o começo,
deste canal. Vamos ver muitos e muitos temas do direito administrativo. Portanto, guardem isso. Direito administrativo é uma atividade concreta, direta e imediata, né, para se alcançar o interesse público primário, para se alcançar a tutela, né, dos direitos dos cidadãos, né? Esse conceito do professor Eli Lopes Meirelles. Além disso, o direito administrativo é um conjunto de regras e princípios, né, que deve seguir tanto uma perspectiva constitucional quanto uma perspectiva convencional de obediência aos tratados de direitos humanos, internacionais de direitos humanos. Então é isso, pessoal. Um grande abraço.